Olá, eu sou Wagner Queiroz, CEO da Plenosoft, e o tema desse vídeo é o método Plenoflex desenvolvido pela Plenosoft. Seja muito bem-vindo. A introdução desse método vai ser feita pelo nosso vídeo de propaganda, porque depois nós vamos mostrar na prática cada palavra que foi dita. Vocês gostariam de usar o sistema Plenosoft? Não, obrigado. Estamos muito ocupados. Você acha que usa um sistema bom na sua loja, mas na verdade ele é igual à maioria dos sistemas, superficial e sem método. Plenosoft desenvolveu ao longo de 20 anos o exclusivo método Plenoflex, que realmente aumenta a produtividade. Nesse método habilitamos só o que a sua empresa precisa, e você define o que cada usuário pode acessar. Nos sistemas convencionais você vê muita informação inútil, e falta aquilo que você precisava. Você entra no cadastro de produtos e encontra 50 campos, mas só precisa de 15, são 35 atrapalhando. No Pleno você só vê os 15 campos que precisa, e ainda pode limitar o acesso para alguns usuários. E tudo o que o usuário faz está sendo monitorado em detalhes, podendo ser consultado com facilidade. É essa transparência que torna o sistema Plenosoft mais seguro. Aqui você tem o poder de controle. Além disso, todos os documentos, relatórios, regras de negócio são configuráveis. Fica tudo do seu jeito. Mas o Pleno não é para pirangueiro, do tempo das cavernas. Se você tem dinheiro, clique em Saiba Mais. O método Plenoflex é conceitual. Ele é regido por 5 diretrizes que vão estar presentes em todo o sistema. E nós vamos mostrar cada uma delas. Primeira diretriz: a empresa só tem acesso ao que precisa. Olha, primeiramente, eu quero dizer que não existe sistema perfeito. E se um dia fosse possível fazer um sistema perfeito, quem já teria feito esse sistema seria o Bill Gates, certo? Há muito tempo atrás. Então, a gente pode não ter um sistema perfeito, mas nós vamos procurar nos aproximar ao máximo dessa perfeição. Então, primeiro nós vamos falar das dores. Aqui eu estou no sistema Plenosoft. Eu vou entrar aqui no cadastro de produtos. E, como foi dito lá no vídeo, você imagina o seguinte. Aqui eu estou vendo 35 campos, certo? Cada caixinha dessa aqui é um campo, ok? Agora, você imagina se essa tela tivesse toda cheia de informações, sendo que a empresa aqui usa apenas 35 campos. Iria atrapalhar, né? Então, aqui no sistema Plenosoft, no método Plenoflex, nós podemos escolher o que fica visível e o que fica invisível. Por exemplo, aqui, ó, invisíveis, nós temos 38 campos. Qualquer campo desse aqui, eu posso habilitar. Ó, Anvisa, forma de cálculo, ressalto, aplicações, embalagem, estoque máximo, link do produto. Nós temos 5 tabelas de preço, né? Então aqui o preço 3 e o 4 não estão habilitados. Então vamos habilitar. Tipo do produto, se ele é insumo, se é produzido. Então, ó, campos inativos já veio aqui para 26, né? Vamos habilitar tudo isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer.
Olha, essa grade aqui é para a empresa que tem calçados, né? Vamos habilitar também. Custo em euro, preço em dólar, custo em dólar, preço em euro. Então vamos ver como é que ficou aqui, ó, campos visíveis. Olha lá, 62 campos. Nem cabe nessa tela se eu habilitar tudo, né? Ó, aqui eu vou tirar a grade. Então você imagina o seguinte: quando você está usando um sistema que não tem método, ele vai procurar ser o mais genérico possível. Vai encher a tela de campos, porque é tipo matar uma formiga com uma bazuca, né? Então ele vai habilitar todos os campos que ele tem ali, certo? Aí quando você for fazer uma inclusão de um produto, você vai ficar mais ou menos assim: olha, esse campo aqui usa, esse aqui sim, esse não, esse sim, esse não, esse não, esse sim, esse não, não, sim, 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 não, não, sim, sim, sim. Então imagina, você contratou um funcionário, apresentou o sistema para ele e disse: olha, agora você vai digitar isso aqui, só vou te explicar uma vez, tá? Então a pessoa vai ter que ficar memorizando, né, tudo aquilo ali. E até mesmo para quem está acostumado, né, que eu vou cancelar, para quem está acostumado a usar o sistema, né, olha quanta informação em branco aqui, né, quanta informação inútil, né? Por exemplo, forma de cálculo. Isso aqui é para empresa de vidros, certo? Vidros e granitos. Então, se você não vende vidro e granito, para que esse campo estaria atrapalhando aqui a tela, né? Aí você, forma de cálculo, mas o que é forma de cálculo? Aí você vai mandar uma mensagem lá para o suporte para perguntar: me explica essa forma de cálculo. Ah, não, mano, tem nada a ver, né? Então, esse excesso de informações que não são adequadas ao seu ramo de negócio, à sua forma de trabalhar, elas estão mais atrapalhando do que ajudando, certo? Então, cada campo que você está vendo aqui, ele é controlado por um parâmetro, certo? Aqui eu vou dar um F1. Então, olha, aqui ele trouxe a tabela de parâmetros que tem 2.312 registros, né? Sendo que aqui no cadastro de produtos tem 106 parâmetros, são 106 campos, incluindo foto, né? Então imagina, né? Você precisa de 20, teria 86 campos a mais se eu habilitar tudo, né? Então aqui eu vejo campos ativos, inativos, né? E posso ver também campos com função. O que é isso aqui, ó? Tá vendo aqui o número da função? São aqueles campos que são controlados por usuário, certo? Tipo assim, esse usuário, ele pode ver o preço em dólar, o custo em dólar, ele pode ver o custo em euro, ele pode ter acesso ao desconto máximo, certo? Então aqui nós estamos vendo 2 copos de bolinha, tá? O primeiro, tudo que a empresa pode fazer, certo? Ativo ou inativo. E o segundo, as funções, certo? Então vamos ver um pouco mais
a respeito do que a empresa pode fazer e o quanto esse método vai beneficiar para que você veja exatamente aquilo que você precisa. Eu vou aqui fazer um orçamento. Aqui a gente coloca um cliente. Olha, aqui ele está dizendo para mim, ó, esse cliente tem limite de crédito. Você pode vender até um certo valor para ele. Por que isso? Porque lá no campo do cadastro de clientes, eu tenho um campo aqui habilitado, olha, limite de crédito. Então, se eu desabilitar esse campo, o sistema não vai checar essa informação. Bem, então estou tentando desabilitar. O que o sistema me diz aqui? Olha, limite de crédito é usado em 11 de 3.413 clientes, 0,32%. Deseja inativar? Sim. Porque até quando a gente tira informações daqui, a gente tem que verificar se o quanto essa informação está sendo usada, né? Então agora, vamos passar pelo cliente novamente. Ó, aqui ele já não falou mais que o cliente tem limite de crédito, tá? Por outro lado, ele tem pendências, né? Gostaria de ver suas pendências? Sim. Olha aqui o quanto o cliente está devendo, né? E depois vai tem um parâmetro aí que permite venda a devedores. Se esse parâmetro tivesse ativado, bloqueando, eu não poderia vender para esse cliente, a não ser que ele pagasse, certo? Então, em todo momento, esses parâmetros vão fazer a diferença em tudo aquilo que está sendo visualizado, certo? Então, aqui eu vou colocar um produto. Veja, ele está perguntando aqui a quantidade. Eu vou fazer uma inserção. Aqui embaixo, nós podemos ter o campo acréscimo, campo desconto. Troco para é aquela situação do delivery, né? Por exemplo, 180, vou pagar com R$200. Aqui ele já identificou quem é o vendedor habitual desse cliente, certo? E aqui nós vamos salvar. E o sistema também está parametrizado para mostrar esse cupom em forma de orçamento. Olha aí, valor do cliente, troco de 20 para o delivery, tá? Mas, por exemplo, aqui ele poderia finalizar esse orçamento imprimindo 3 documentos, né? Esse cupom, poderia ser também o orçamento gráfico, nesse formato aqui, totalmente configurável. Poderia ser também o orçamento matricial, para quem ainda tem aquelas impressoras matriciais. Então, no sistema, está sendo mostrado só aquilo que a empresa precisa. Eu vou mudar de empresa agora. Vou mudar o banco de dados aqui para uma empresa de granitos.
Aqui, se a gente entrar no cadastro de produtos, nós vamos ver que a quantidade dos campos é bem menor. É mais simples, né? Agora, se a gente for fazer um orçamento, você vai observar o seguinte: mudou aqui os campos, né? Aqui ele vai chamar medida 1. Apesar de eu colocar 0.111, para efeito de cálculo, ele vai calcular como 0.150. O nome disso aí é múltiplo, certo? Então ele usa o múltiplo de 10 para o ramo de granitos e vai usar o múltiplo de 5 para o ramo de vidros. Ó, 333 ele vai calcular como 350. E aqui ele tem um outro campo habilitado, que é a observação. Isso aqui é uma pedra para uma escada. Pronto. Aí nós vamos observar que aqui embaixo, olha, eu tenho valor bruto, desconto. Não tem um campo acréscimo como tinha na outra empresa, certo? Aqui não precisa. Mas se eu quiser colocar, eu vou chamar os parâmetros inativos. Ó, acréscimo, aqui é o primeiro campo. Então aqui eu vou ativar. Vão ativar também transportadora. Vão ativar aqui se ele é urgente. Aqui eu vou fechar. Já redesenhou a tela, certo? Tá aqui, foi inserido o campo acréscimo, campo da transportadora. Aqui a observação passou para a próxima linha. Mas eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso diminuir o tamanho do campo até ele ficar adequado ao tamanho dessa tela. Todos os campos aqui eu posso mexer, aumentar ou diminuir. Então você veja que no método PlenoFlex a tela vai ficar perfeita, porque às vezes o sistema que é assim não tão genérico, já um sistema mais nichado, né, feito para determinado ramo de negócio, ele atende melhor do que um genérico, mas ainda não é perfeito, porque cada empresa tem a sua maneira de trabalhar, certo? Então, por exemplo, transportadora. Aqui em Manaus, onde eu estou, tem muito transporte através de barcos. Então, é importante que naquele orçamento já apareça lá, olha, é o barco, comandante, não sei o que, né? Barco Santa Maria, por aí vai, certo? Para que facilite essa informação na entrega. Aqui na hora de imprimir o orçamento, ele também vai ter um layout diferente. Ó,
Aqui ele vai ter as medidas. Aqui ele vai estar agrupando por produto, não importa a ordem que você lançou os granitos, né? Vai estar lançando aqui também serviços. Aqui ele totaliza metro quadrado, né? Então, isso aqui está tudo de acordo com os parâmetros. Por exemplo, totais. Olha como funciona. Para mostrar metro quadrado, basta colocar um subparâmetro chamado área, que ele vai trazer para cá essa informação. Isso aqui, laranja. Isso aqui é bem fácil, tá? De personalizar. Ó, metro quadrado laranja. Só que ele empurrou um pouquinho o espaço aqui, ó. Desconto foi lá para frente, tá? Mas isso aí é configurável, tá? Então aqui no sistema Plenosoft, com esse método PlenoFlex, ele vai ser sempre flexível. Só vai mostrar na tela aquilo que você realmente precisa, dentro do seu ramo de negócio e dentro da particularidade do dono. Porque às vezes o sistema é bom, mas ele só tem uma pedrinha no sapato que praticamente inviabiliza o sistema, né? Aí a empresa troca de sistema. Não, esse aqui é bom, mas não é perfeito, então vamos testar outro. Eu já peguei empresas que já passou por 5 sistemas diferentes, mas quando chegou o Plenosoft, ela ficou, porque atendeu as necessidades em detalhes. Agora nós vamos para a segunda diretriz, que é: o usuário só tem acesso ao que é permitido. Eu vou entrar aqui no cadastro de usuários. Então veja, aqui nós vamos ter os direitos de cada usuário, nós vamos ter as funções. Lembra que eu mostrei que alguns parâmetros estão ligados a funções? Então são aquelas que o parâmetro está lá, mas vai depender do usuário ter acesso àquele direito. Quando a gente vem aqui para o organograma, olha, aqui eu estou vendo um raio-x do sistema, tá? Eu estou vendo o seguinte: o sistema aqui tem 293 funções, certo? E dentro dos parâmetros, o sistema está usando apenas 246. Ou seja, aqui está usando até bastante, né? Está usando 83%, certo? Então já essa pizza faltando aqui já tirou algo que não precisava, né? E dentro desses 246 funções, esse usuário aqui, Viviane, tem direito a apenas 32 acessos desse total de 246, ou seja, apenas 13%, né? Então, se a gente for ver de 32 para 293, seria aquele tudo, né? Então, quando o sistema não tem método,
É aquele caldeirão de bolinha e todo mundo tendo acesso. Quem pode, quem não pode, né? Por aqui eu consigo também desabilitar. Ó, aqui, ó, 32, se eu clicar, ó, 33, se eu desabilitar, volta para 32, certo? E aqui eu posso ir mudando de usuário. Ó, a Dilza aqui pode quase tudo. Cristiano aqui pode tudo. 100%. Né? Usuário caixa. Então, essa tela, ela está mostrando em números o resultado do método PlanoFlex. E quando você vai criar um usuário novo, é muito fácil, né? Olha, eu vou criar aqui Matheus. Vou permitir um desconto aí de 5%. Crio uma senha para ele. Pronto. E ele já foi cadastrado como vendedor. Mas aqui ele ainda não tem nenhum direito, certo? Nós podemos sair colocando cada direito, certo? Mas eu posso usar uns atalhos, né? Por exemplo, ele vai ser um vendedor, então eu clico aqui, direitos de vendedor. Vamos olhar o organograma lá. Já tem 4% aqui. Ó, ele pode entrar no cadastro de clientes, pode fazer um orçamento, pode entrar no cadastro de produtos e fazer um orçamento lá de venda. Mas não tem acesso ao caixa. Então, se eu quiser que ele tenha direitos de caixa, vou clicar aqui no atalho. Pronto. Já passou a ter 8%. Ó, tá habilitado aqui caixa. Certo? Então aqui você já tem o poder, certo? De decidir o que cada usuário pode acessar. Agora, aquilo que o usuário está fazendo, está passando batido? Tem algum controle? Sim. Terceira diretriz: todo acesso relevante é registrado. Aqui mesmo eu vou entrar em relatórios de acessos. Ó, entrou no sistema plano comercial. É relevante marcar a hora que ele entrou? Sim. Usando o computador número 08. E o que foi feito mais aqui, ó? Incluir o usuário Matheus. E depois ele registra essa própria consulta. Certo? Se eu pegar um período maior para verificar o que foi feito, olha, aqui está dando 4 páginas. Aqui com um pouco mais de atividade. Veja o nível do detalhamento. Ó, incluiu o orçamento número tal, cliente fulano de tal. Cancelou abaixo do orçamento. Alterou o orçamento. Cancelou abaixo do orçamento. Ó, executou automaticamente o relatório de movimentos. Então ele vai mostrar aquilo que é relevante.
Você clicou lá no relatório, ele vai marcar aqui? Não. Vai marcar se você fizer algo que a gente precisa saber depois, né? Ó, foi no caixa aqui, ó. Abriu o cupom, vendeu um Gliss, recebeu 33 em dinheiro da venda número tal, transmitiu a nota de consumidor. Qual foi o resultado da Cefaz? Motivo autorizado. Concluiu, né? E tudo aqui ligado à função, né? Por exemplo, se eu quiser ver só essa função aqui, 10.009, aqui ele vai procurar dentro do texto todas as vezes que foi acionada essa função 10.009, que ela controla duas coisas aqui. Ela controla a abertura do cupom e controla o que você vendeu. Esse histórico aqui, ele já resolveu muita situação para a gente, né? Como, por exemplo, aqui computador. Uma vez descobrimos que uma determinada vendedora, ela entrava lá na venda dos colegas, trocava o vendedor, colocava que era ela, né? Para ganhar a comissão do colega. Então ela sempre ia lá para o cantinho, um computador escondido, né? Ali longe da vista dos colegas, né? Sempre no final do expediente ia lá para aquele cantinho e pegava as comissões mais gordas e colocava para ela, né? Então foi através desse histórico que nós encontramos exatamente o valor que ela trocou dos vendedores, né? É lógico que depois disso nós colocamos uma regra no sistema que quando você vai alterar uma venda, ele não permite alterar o vendedor, né? Colocamos um parâmetro também para controlar isso aí, se pode trocar o vendedor ou não. Mas esse parâmetro, por padrão, ele está desabilitado, ou seja, não permite trocar o vendedor. E esse controle, ele também nos permite fazer uma auditoria de caixa. Por exemplo, eu quero ver uma auditoria do caixa 4509. Então aqui ele vai mostrar os parâmetros somente aqueles que têm ligação com o financeiro. Por exemplo, abriu caixa, recebeu um valor aqui no Pix, no TEF no Pix. Aqui ele recebeu em dinheiro, só que teve um troco de R$30. Então aqui ele debitou, né? Então no final das contas, ele fez uma auditoria aqui pelo histórico, certo? Aqui ele conferiu juntamente com o sistema. Aqui deu diferença zero, significa que não tem nenhuma possibilidade de ser um erro de sistema. E o apurado no final, quando a pessoa coloca o quanto ela colocou de dinheiro, cheque, cartão, ela verificou que a pessoa colocou 970, mas era para ter 459, ou seja,
teve uma sobra aqui milagrosa de R$ 511, certo? Então, só com uma auditoria dessa, rápida, você já consegue fechar o caixa, porque às vezes o caixa não bate e a pessoa fica lá 2 horas tentando encontrar o erro. Aonde foi que errou? Aqui não. Aqui você vai ter um detalhamento e um fechamento de valores que facilmente vai dar para identificar aonde o erro aconteceu. A quarta diretriz: tudo é configurável quando possível. Por que a gente usa essa palavra possível, né? Por exemplo, teve uma situação que a cliente queria ter 2 cadastros de produtos, porque lá na planilha do Excel dela, ela tinha o preço do produto e tinha o preço dos insumos. Eu expliquei para ela que não tinha necessidade disso, porque nós temos um campo, né? O campo que define aqui, ó, se ele é insumo ou não, e também se ele é produzido, né? Isso aqui é outra situação, certo? Mas se a gente não tivesse esse parâmetro, não ia atender a questão da planilha dela, que tinha um cadastro, tinha 2 cadastros de produtos, certo? Quando a gente entra aqui na nota fiscal, por exemplo, olha, isso aqui, o layout disso aqui é definido pela Cefaz. A única coisa que a gente consegue mudar aqui seria essa logomarca aqui, se ela vai aparecer aqui do lado ou se ela vai aparecer em cima. Não dá margem para quase nada. Aqui eu liguei um parâmetro que ele mostra o C-Class-Trib, aquele da reforma tributária. Aqui ele está me dando uma transparência que ele está dizendo o seguinte, que ele usou esse C-Class-Trib aqui, atendendo o anexo 9 do artigo 138 da reforma tributária. Tá? Então, isso aqui, para teste, eu habilitei esse parâmetro, certo? Com relação à nota de consumidor, a gente já tem uma flexibilidade maior, tá? Por exemplo, essa logomarca eu consigo colocar ela em cima, em todo esse espaço. Eu consigo mexer na ordem das informações aqui. Só não pode deixar de ter informações, né? CNPJ, inscrição estadual, endereço completo, isso é obrigatório ter. Agora, por exemplo, essas colunas aqui do cupom. Eu vou chamar aqui o parâmetro itens da NFCE. Vamos abrir aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Olha, se eu chamar aqui o padrão, ele já me trouxe algumas configurações. Por exemplo, esse econômico sem grade aqui. Por exemplo, se eu for imprimir um cupom desse aqui, olha como vai sair, né? Então isso aqui vai depender da necessidade do cliente. O resto aqui é tudo obrigatório,
Então é uma flexibilidade dentro do possível. Olha, eu vou ver aqui o orçamento gráfico. Por exemplo, aqui nos dados do cliente, eu estou vendo a razão social e estou vendo aqui o nome de fantasia. Se eu quiser colocar, por exemplo, esse nome de fantasia embaixo aqui do nome do cliente, facilmente a gente chama o parâmetro, dados do cliente. Aqui eu vou dar um Enter. Ó. Aí eu posso aumentar aqui também o tamanho, né? Que vai até 60. Pronto, então já ficou aqui embaixo do jeito que o cliente quer. Já aconteceu, por exemplo, do cliente dizer, olha, aqui a quantidade tem que ser o primeiro campo. Sim, senhor. Perfeito. Então vamos para a coluna da listagem. Vamos colocar a quantidade como primeiro campo. Pronto, está do jeito que o freguês quer. Agora, uma parte que é muito importante nessa personalização é que muitas vezes a gente dá o direito para que o próprio usuário possa fazer suas configurações. Por exemplo, aqui eu estou vendo uma listagem de produtos. Estou vendo aqui ela com essas colunas. Cada usuário, ele pode criar listagem para ele. Por exemplo, eu quero ver uma listagem fiscal. Como é que ele vai ser? CFOP, CST, NCM. Aí aqui já não tem estoque. Mas digamos que alguém queira colocar estoque, né? Então ele vai colocar aqui a quantidade. Ó, apareceu aqui quantidade. Muitos negativos, né? E por alguma razão, eles querem que o código seja a primeira coluna. Então aqui, ó, o usuário só vai subir o código. E vamos colocar também o código original. E vamos subir ele aqui. Código original, código do fabricante. Certo? Pronto. Então, perfeito. De quem é essa listagem? É do Marcos. E aqui eu vou salvar. Pronto. Então eu posso voltar aqui, ó. Posso voltar para a opção padrão. E posso voltar aqui para a listagem do Marcos. Então você veja que tem uma grande flexibilidade para você poder lidar com listagens e também com alguns relatórios que permite que você faça uma edição das colunas. E a quinta diretriz, também muito importante, é que todos os módulos do sistema possuem videoaula.
Se eu clicar aqui na aba Cursos, olha, os módulos de cadastro, entrada de mercadoria, saídas, financeiro, fiscal e uns diversos. Cada um desses aqui é um vídeo. Por exemplo, se eu clicar aqui em produtos, ele vai abrir o site Plenosoft e vai mostrar 4 cursos relativos ao cadastro de produtos. Aqui dá 2h30 de curso só do cadastro de produtos, que é o mais volumoso, né? Então, por exemplo, se eu pedir para ver aqui um módulo 3, aqui ele está ensinando como trabalhar com etiquetas, né? Se eu entrar aqui em cursos, isso aqui no site Plenosoft, por aqui eu também posso assistir a todos os cursos. Isso aqui totaliza mais de 20 horas de aula. Se eu tiver, por exemplo, na tela de orçamento, aqui mesmo eu tenho aqui, ó, F1 videoaula. Se eu clicar aqui, então aqui ele vai mostrar em detalhes tudo que você pode fazer dentro daquela inclusão de orçamento. Então, muitas vezes você implanta aí um sistema baratinho, né? Bem baratinho, xing-ling. Aí ele vai te dar um e-book grátis. Quando você tiver um problema, você vai procurar lá no e-book para você encontrar a solução. Aqui não. Nós fizemos esses vídeos seguindo o roteiro, como esse que você viu agora, né? Com qualidade de som, vídeo, sem repetição, extremamente objetivo, porque o tempo é o seu maior ativo, né? Então, a aplicação dessas 5 diretrizes do método Plenosoft é o que vai fazer com que você tenha produtividade. Sistema perfeito, como eu já disse, não existe. Mas a gente vai procurar se aproximar ao máximo dessa perfeição. Então agora vamos falar de dinheiro. Eu estou aqui no site Plenosoft. Então, por tudo aquilo que eu te mostrei, o sistema Plenosoft, ele tem a melhor relação custo-benefício, tá? A qualidade eu já te mostrei. Agora, o preço é o preço justo. Aqui você não vai ver uma tabelinha de preço. Nós temos lá o nosso parâmetro. Mas, até com essa questão de preço, a gente é flexível, né? O que está registrado aqui? Antes de falarmos de preço, precisamos conversar, conhecer um pouco do seu negócio, dos seus objetivos com o sistema, para apresentar nossas soluções. Feito isso, teremos condições de gerar uma proposta realista, adequada ao tamanho do seu negócio.
porque eu já te mostrei que o sistema Planosoft ele tem um grande potencial, justamente por ter essa flexibilidade, por ter esse controle. Agora, qual é o tamanho do seu negócio? É um computador só? Negócio pequeno? É uma rede de lojas, né? Cada loja aí tem 3, 5 computadores, né? Então nós precisamos conversar para encontrar um custo que realmente seja bom, seja viável, né? E seja melhor do que você está tendo aí, nesse sistema aí que você está usando. Porque se ele não tiver nada parecido com o método Planoflex, então ele não pode dizer que é um sistema fácil, prático. Todos dizem, é fácil, é prático. Mas aí você vai usar, tem não sei quantas informações lá, aquele caldeirão de bolinhas transbordando de informações. Às vezes a informação que você queria não tem, certo? E aqui, esses parâmetros todos foram feitos quando o cliente precisava de alguma coisa. O sistema não tem? Espera aí, vamos criar um parâmetro. Só você vai ter. Daqui a pouco outro cliente diz, eu também quero isso aqui, também serve para mim. Então a gente habilita só aquele parâmetro, certo? Então, se você quiser ter menos estresse e mais produtividade, faça um contato com a gente. Obrigado.